Oi pessoal, eu sou a Milena da Assessoria Científica e hoje a gente vai falar sobre o nosso último lançamento, o kit de extração de DNA da Biopur. Quando a gente fala em biologia molecular, é sempre bom relembrar as diferenças entre os tipos de células. Então, como eu estou mostrando aqui, a gente tem a célula vegetal e a célula animal. Mas o foco da extração de DNA é o material genético que fica dentro do núcleo dessa célula. É importante que a gente saiba as diferenças entre essas células, né? Então, os diferentes tipos de célula, diferentes tipos de micro-organismos, e as células são o que contém o material genético. Então, dentro do núcleo das células está o nosso alvo, que é o DNA, o RNA, o que a gente precisa ali para fazer a análise mesmo. O que é o material genético, né? Uma breve introdução para que a gente possa falar realmente do kit de extração. São ácidos nucleicos, né, responsáveis pelo armazenamento das informações estruturais e funcionais de todo organismo vivo. Então a gente tem ali as bases nitrogenadas e o conjunto dessas bases nitrogenadas formam ali a nossa informação estrutural, nossa informação genética, tá? Os nossos fenótipos. Os ácidos nucleicos existentes hoje são o DNA e o RNA. Na imagem a gente consegue ver a diferença, né, entre eles. Então o DNA ele tem uma estrutura de dupla hélice, são duas fitas, né, com bases nitrogenadas ali enoveladas, e o RNA é fita simples, tendo apenas uma fita enovelada ali. Quando a gente fala, né, sobre DNA e sobre RNA, é importante a gente relembrar também quem possui DNA e RNA, então todos os organismos considerados vivos. Plantas, animais, seres humanos, bactérias, vírus, tudo que a gente considera como vida tem que ter por obrigatoriedade material genético, DNA ou RNA, aí varia de acordo com a espécie. Por que a gente relembra essas informações? Porque os nossos kits de extração que nós estamos trazendo hoje, né, para complementar o nosso portfólio de biologia molecular da CASB, eles são capazes de realizar a extração desse material genético. Então, a extração do DNA, a extração do RNA a partir de diferentes tipos de materiais. Então, diferentes matrizes de análise, né, a gente vai conseguir fazer a extração dessa matriz para então conseguir analisar o material genético que está ali dentro, seja ele DNA ou RNA. Então, o que é a extração de DNA? Aqui a gente ilustra os tipos de coleta que a gente tem dessas amostras de DNA, seja por suave, por sangue, análise de microbiologia, então cepas de bactérias, ossos, cabelos, unhas, tudo isso a gente pode também analisar para extrair o DNA e conseguir fazer ali o código genético, né, de interesse. Então, no primeiro momento, a gente precisa fazer a lise desse material, que é a quebra, né, a quebra daquele material para que essas células sejam quebradas ao meio e possam liberar todo o material genético que está dentro do núcleo. Tá? Tanto o DNA quanto o RNA, eles vão estar ali dentro dos núcleos celulares e é esse o nosso material de interesse para análise. Depois disso, a gente faz a ligação do DNA e do RNA na coluna de filtração, tá? Aí, uma terceira etapa é a lavagem para purificação dessa amostra. Então, tudo que não for o material genético em si, né, o DNA e o RNA, ele vai ser levado embora. Então, todos os restos celulares, tudo que tiver ali contaminando essa amostra, sai durante essa lavagem, né? E o material fica preso ali na membraninha, na coluna ali do nosso microtubo. Todos esses tampões de lavagem, a coluna, os tubinhos, todos eles acompanham o nosso kit, tá? E depois dessa etapa vem a etapa final, que é a eluição. A eluição nada mais é do que soltar o material genético da coluna, né? E liberar ele para que eu possa levar a um termociclador, a uma leitura, para fazer a quantificação aí, tá? Como que funciona essa extração, né? Existe um passo a passo. O kit de extração que nós trouxemos agora para incluir a nossa linha, ela conversa com muitos dos nossos materiais e equipamentos já do portfólio da CASB, mais voltado para a biologia molecular realmente, né? Aqui na tela a gente tem alguns exemplos que são os micropipetas, banho seco, vórtex, reagentes, centrífugas. Então, ele veio aí realmente para aumentar as nossas possibilidades em biologia molecular, né? Para agregar, né, no nosso portfólio mesmo. Agora, né, a carinha dele aqui que a gente está mostrando para vocês. Então, a gente tem o primeiro kit, né? O kit de extração Mini Spin Plus, que vem com 50 extrações ou com 250 extrações. Tem as duas possibilidades, tá?
E a segunda opção dele é o Biopur Spin Vírus DNA e RNA, tá? Também com 50 ou com 250 extrações. A gente tem então o kitzinho menor e o kitzinho maior. Todos os materiais que são utilizados em todo esse processo de extração, ele acompanha o kit. Então, para 50 extrações, eu vou precisar de tampão de lavagem, eu vou precisar de aditivo, eu vou precisar de tubos, de colunas. Ele vem o suficiente dentro do kit para todas essas extrações, certo? E o nosso tampão T1, que ele é vendido separado, né? Que vem ali também o suficiente para 50 extrações. Então aqui eu vou detalhar melhor para vocês o que acompanha esses kits, certo? Então, a amostra, o Mini Spin Plus, ele é muito mais voltado para análise de sangue total, soro, plasma ou buff coat. Então, a extração dele é toda manual, como eu falei para vocês, né? Não é um kit que vai ser utilizado por automação. Esse kit ele tem princípio de extração completamente manual, certo? Quantidade de teste, 50 ou 250 extrações. O tempo médio de cada extração é em torno aí de 30 minutos, aproximadamente. O volume inicial da amostra é de 200 microlitros e ao final, né, depois de todas aquelas etapas que a gente falou anteriormente, ela vai ficar ali entre 60 e 200 microlitros, dependendo do tipo de amostra ali da matriz analisada, certo? Uma coisa muito boa desse kit é que ele pode ser armazenado em temperatura ambiente, ele não tem aquela necessidade de refrigeração, tanto no armazenamento quanto no transporte. Então, de 3 a 35 graus, tranquilo ali, não precisa transportar refrigerado, não precisa armazenar em refrigerador, tá? De 3 a 35 graus ele vai se manter ali em plenas funcionalidades. Já o nosso kit de extração Spin Vírus DNA e RNA, ele é para DNA e RNA viral, tá? Também para amostra de sangue total, soro e plasma. Extração manual, assim como o outro kit, com a opção de 50 extrações ou 250. Tempo médio de extração em 30 minutos, o volume inicial de amostra 200 microlitros e o volume final, após as etapas ali, 30 microlitros. Também em temperatura de transporte e armazenamento, ali ambiente, sem necessidade de refrigeração. Okay? E o tampãozinho, né, que a gente vende ali à parte, o tampão ele não acompanha o kit, tá? Mas ele precisa ser utilizado quando o kit é o Mini Spin Plus. Por quê? Porque ele vai diversificar a origem das minhas amostras de extração, certo? Então eu vou usar ele junto com o meu kit para que eu possa aumentar o meu range de amostras possíveis para extração ali de DNA. Quais são esses tipos de amostra? Então, tecido humano ou animal, cultura de células, bactérias, levedura, fezes, urina, suave dental ou bucal, escarro, lavado broncoalveolar, sêmen, cianobactérias também, tá? Ele é um frasquinho líquido, 20 ml ali de tampão T1, né? É o tampão que vai fazer a lise, né? A quebra dessas moléculas, dessas células, para que a gente consiga extrair mesmo o material genético do núcleo da célula. E ele é o suficiente para 50 extrações, ok? Também tem essa temperatura ambiente ali, tanto para armazenamento quanto para transporte. Aqui na tela eu trouxe para vocês as referências, né, dos nossos kits. Então a gente tem ali o kit de extração Mini Spin com 50 extrações e com 200 extrações, o Mini Spin Vírus DNA e RNA com 50 extrações e com 250 extrações e o tampão de lise T1 ali também com 50 extrações. Um pouquinho sobre o mercado de aplicação, né? Onde que eu posso oferecer, que tipo de cliente que eu posso ofertar, né? Quem que vai utilizar esse kit de extração de DNA. Então, investigação de questão científica básica, pesquisa, no caso, análises forenses, exame de paternidade, estudo de doença genética, desenvolvimento de novos fármacos, alimentos, vacinas, estudo de diagnóstico de câncer, doenças causadas por vírus ou por bactéria, né? E estudo de resistência a qualquer tipo de medicamento também. Vantagens do meu kit. É um kit composto com soluções de baixo risco de contaminação e de intoxicação para o usuário, né? Para quem está manipulando esse kit. O procedimento não utiliza fenolcloroformo ou qualquer tipo de material corrosivo, então traz segurança ao operador também. O etanol é totalmente eliminado. Obtenção de DNA e RNA de alta qualidade em minutos e alto rendimento e pureza, e o material extraído já sai
prontinho para o uso. Produtos relacionados, então o que a gente tem aí no portfólio da Casvi que conversam com esse produto? Como eu disse, ele veio para somar, né, para melhorar o nosso portfólio de biologia molecular, ali, de análises moleculares. Então aqui a gente tem uma vasta possibilidade dentro do nosso portfólio para ser usado junto com esse kit de extração, tá? E por hoje foi isso. Então hoje a gente encerra aqui mais uma grande novidade da Casvi. Qualquer dúvida, vocês podem acionar tanto o consultor comercial da região de vocês, quanto a assessoria científica, viu? Estamos sempre à disposição.